8, Atos, capítulo de número 28. Estamos aí, último capítulo de Atos, hein? Último capítulo de Atos. E espero que você tenha boas recordações. Espero que você tenha boas recordações. Amém? Capítulo de número 28. Vamos ler a partir do versículo 1. E a gente dá sequência, tá ok? Paulo, a embarcação que ele estava estourou, se arrebentou toda, perdeu-se as cargas, perdeu-se tudo. Paulo está indo para Roma, né? Paulo está indo para Roma para ser julgado, vai comparecer perante o tribunal de César, que era o tribunal do mundo. Era o tribunal do mundo, né? E o navio dele quebrou. Mas o Senhor tinha dito para ele que isso aconteceria. O Senhor tinha dito que isso ia acontecer, mas que nenhuma alma se perderia. Lembra-se disso? Amém ou não? Amém, né? E aí ele chegou numa ilha. 28, versículo 1. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, assim, com muita bondade. Ainda mais que eram bárbaros, né? Porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, madeira, uma cobra, uma víbora, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora, a cobra, pendurada, pendente na mão do Paulo, disseram uns aos outros: tá aí, certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça com letra maiúscula, quer dizer, Deus, uma divindade, não o deixa viver. Amém? E aqui nós doutrinamos a igreja a respeito dessa questão do destino, do que tem que ser será, que tudo está marcado. Cristãos não pensam assim, tá ok? Cristãos não pensam isso, viu? As religiões kármicas pensam isso. As religiões que acreditam na melhoria da alma, que você morre, aí vem um bebê, aí vem uma flor, aí vem uma melancia. As religiões kármicas pensam isso. Esses bárbaros pensavam assim. A antiga Europa pensava assim. Gente, presta atenção aqui, uma coisa que eu não falei. Se você pegar um mapa mundi, o mapa do mundo, o globo ali, procure Israel. Tenha curiosidade. Na verdade, Israel é tão complicado que ele não tem assim uma forma geométrica para você ver. Igual você vê o Brasil, o mapa do Brasil. Você vê, por exemplo, a Itália, que é uma bota. Você vê que a África parece com o Brasil, mas o desenho geográfico. Israel é tão difícil que é uma linhazinha. Presta atenção. Em todo o mundo, procure Israel. Só naquele lugarzinho ali, só ali naquele pequenininho lugar, é que se invocava o Deus verdadeiro. Só ali. Em nenhum outro lugar da terra. Ali naquele lugar, da onde Deus mandou o mundo multiplicar, a raça humana se multiplicar. E Ele queria povoar o mundo de povo dele, mas o Adão pisou na bola. Então começam a nascer seres humanos corrompidos. Todos os seres humanos que nascem de Adão, todos, são anti-Deus, são corrompidos, são envenenados. Mesmo assim, a partir dali, do homem corrompido,
Deus começa a trabalhar o seu plano, que sempre foi o mesmo. Um povo que faria a vontade dele no céu, aqui na terra. Um povo que faria a vontade de Deus, Deus do céu, na terra. Ele começa com pouca gente, um homem, uma família, uma arca, uma outra família, Abraão, estéril. Você já percebeu que Deus gosta de tratar com coisas impossíveis? Ele chama um homem, mas por que chama logo um estéril? E um velho gagá ainda, com 75 anos. Isso é Gênesis capítulo 12. Ele então chama um Abraão, de uma família de idólatras. A família do Abraão eram idólatras, adoravam o sol e a lua. Isso quem vai dizer para nós é o Daniel. Daniel fala que os pais de Abraão eram idólatras. E ele pega um cara estéril, de 75 anos, uma esposa estéril, de 60 anos, e continua o plano dele, de ter um povo que faça a vontade dele do céu na terra. E aí você conhece a história que eu acabei de falar agora, falando sobre Daniel, a linha do tempo. Só aquele povinho ali, só ali, se invocava o Deus verdadeiro. Porque ali tinha-se um testemunho de um Deus que falava. E nos demais lugares, havia um testemunho de Deus, havia um testemunho da natureza. O Salmo 19 fala isso. O Salmo 19 fala assim que a terra dá testemunho de Deus, mas um testemunho pessoal só naquele paizinho minúsculo, que se você não olhar devagar, você não vê Israel. Mas Deus nunca quis só uma nação, Deus sempre quis o mundo. Esse é o plano de Deus. Igreja não é um apanhado de pessoas que fica louvando a Deus. Igreja é um povo que conheceram Deus por revelação. Não é revelação assim, ó. Eis meu servo, estou aqui, não é isso? Isso não é revelação. Isso não é revelação. Revelação que Pedro teve no capítulo 16 de Mateus. Aquilo é revelação. Revelação não é isso aqui. Eis meu servo Antônio, eis que eu te digo. Não, isso não é revelação. Isso é uma profecia de motivação, de restauração de alguma coisa. Tem nada de revelação aqui. Nada de revelação aqui. É que talvez você tenha vindo de igrejas místicas, de igrejas que nunca amaram a Escritura. Então aquele povinho, para eu não fugir aqui, aquele povinho só lá invocava a Deus. Então a Europa inteira, gente, era idólatra. Eu falei para vocês, estou assistindo uma série que é os Vikings. Se você não tem estômago forte para ver sangue, pode assistir. E lá você vai ver como é que era o mundo antigamente. Era uma maldade só. Sacrifício de seres humanos era comum. Hoje nós escandalizamos. Isso era comum. A própria pessoa se oferecia. Então esses bárbaros, é só o que eles têm. Eles falam, olha só. Verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão dele, disseram, vixe, credo. Cruz credo, né? Certamente esse homem é assassino. Porque o cara foi salvo do mar, mas a justiça divina não deixa viver. 5. Porém ele, o Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu nenhum mal. Mas eles, os bárbaros, esperavam que o Paulo viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam, é um Deus.
É fogo, né, irmãos? A pessoa que não tem entendimento escriturístico, a pessoa que não sabe caminhar pela escritura, que fica ouvindo esses pastores que sabe mais, sabe menos do que mais, sempre arruma uma desculpa. Sempre arruma uma desculpa. Minha esposa estava me falando sobre um pastor que fez o que mesmo lá? Um pastor estuprador, gente, é isso? Que ela viu no Facebook, estava me mostrando. Gente, por favor, não me chame de pastor. Não dá vergonha? Porque quando fala assim, o pastor Clóvis, aí o cara, pastor, será que é estuprador também? Sabe, quando eu falo para vocês, às vezes eu preferia que vocês me chamassem de irmão. Clóvis, meu, bicho. Tá bom, porque eu vou te contar, tem cada coisa sendo chamada de pastor por aí. E cada coisa sendo chamado de igreja. Esses dias o irmão estava conversando comigo, que ele ia numa igreja, deixa para lá essa parte, acho que não é bom não, deixa para lá. Então, eles falaram, não morreram? Então ele é um Deus. Quando a pessoa não tem entendimento, ela inventa qualquer coisa. Aí é um Deus. Aí chamaram Paulo de Deus. Gente, o evangelho, ele é simples, porém é difícil. Essas duas palavras confundem você. Simplicidade é o contrário de complexidade. E facilidade é o contrário de dificuldade. É difícil, o evangelho é. Por que é difícil? Porque tem que negar a si mesmo, tem que renunciar, não para ser salvo, para a vida cristã. É uma vida de renúncia. E por que é simples, pastor? Por que é simples, pastor? Porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Pegaram? É simples, porque eu não preciso que o Einstein me explique. É simples, porque eu não preciso que o cientista me explique. Mas é difícil, porque trata de negar a si mesmo. E essa parte ninguém quer. Vamos lá, continua um pouquinho mais. Verso 7. Perto daquele lugar, havia um sítio, uma fazenda, pertencente ao homem principal da ilha. Esse homem chamava-se Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. A ilha era uma ilha de bárbaros. Logo, esse sitiante, esse fazendeiro também é bárbaro. Bárbaro porque não tem lei, não tem constituição, não tem direitos, cada um tem o seu, é na base da força. Então esse homem aqui tem um sítio porque ele é uma pessoa decidida, brava. Mas olha só, aonde Deus os levou? Olha só, esse Públio os recebeu e os hospedou por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria. Olha para mim, irmão. Disenteria hoje, para nós é 3 palitinhos. Você pega lá uma porçãozinha de água, uma porçãozinha de açúcar, faz um soro, vai tomando, 7 dias você está bom. Mas isso eu sei disso hoje. Naquele tempo, meu irmão, não era assim. Disenteria ardendo em febre. O pai de Públio, Paulo foi visitá-lo. E orando, impôs as mãos
e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Me diga o seguinte, me responda a pergunta: quem está no controle disso tudo, irmãos? Deus está no controle. Deus sabe muito bem o que tem que fazer. Paulo foi atrás de algum doente para curar? Paulo foi atrás de algum enfermo para curar? Paulo ficou procurando uma cobrinha para se exibir? Me diga, sim ou não? Paulo ficou procurando uma serpente. Deixa eu ligar, me dá uma serpente aqui. Uma serpente, olha só, olha o que eu faço com a serpente aqui, ó. Para se exibir, estava? Não. Você lembra da comissão que Jesus nos deu? Lembra do ide por todo mundo? O ide por todo mundo, o ide, quando fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão, lembra disso? Aquele ide, meu irmão, ele também significa indo. Cristãos, olha só, eu e vocês. Um cristão verdadeiro, a vida dele é um indo. Diga indo. Diga eu estou indo. Então aquele ide também é indo. Não é quando. Não é se. Não é quando eu for, quando eu fui, se eu for. Não. É indo. A minha vida é uma vida de indo. Aquele Marcos 16 é isso, indo. Estou indo. Enquanto eu vou, eu prego o evangelho na minha vida e com a minha boca. Estou pregando o evangelho. É indo. Aí você encontra um doente aqui. O que você tem que fazer? Ore por ele. E não é aquela oração de deixa eu ver se funciona, não. Não é deixa eu ver se funciona, irmão. Deixa eu testar a minha fé. Que testar a fé, meu irmão? Está indo. Queima uma cobra, expulsa um demônio, cura o enfermo. Estes sinais acompanham o que crê. É a nossa comissão. Você e eu fomos chamados para isso. Isso não é coisa de pastores. Não. E essa igreja já foi muito mais intensa nisso. Essa igreja nossa aqui já foi muito mais intensa. Indo, faça a obra de Deus. Faça-se ouvir a voz de Deus. Expulse o demônio. Cure os enfermos. E não olhe para trás. E deixa Deus trabalhar, meu irmão. Porque Deus está trabalhando aqui. Deus está operando. Verso 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Quer dizer, nos presentearam. Tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. O que Deus está provendo, gente? O alimento, as vestes, tudo aquilo que eles vão precisar para a viagem, que tinha se perdido. Lembra que eles não tinham mais nada. Deus está provendo. A cabo de 3 meses, embarcamos, ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tinha um emblema que era comum antigamente, tem um emblema. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, aí continua a viagem.
donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. Ele está falando assim que o vento estava bom, o vento soprou bem, onde achamos alguns irmãos. Você está se dando conta? Eles saíram lá de Jerusalém, lá de Cesareia, viajaram meses e meses, lembra disso? Ficaram noite e dia viajando, lembra disso não? O navio quebrou, chegou naquela ilha. Ficaram na ilha 3 meses, aproveitou que chegou ali outra embarcação, foram embora. Olha isso daqui, onde achamos uns irmãos. Quem pregou lá? Porque você sabe que Paulo estava na 3ª viagem missionária. Toda a Ásia foi evangelizada, toda a Macedônia foi, todo o norte do Egito foi evangelizado pelo Filipe. Mas e aqui? Quem pregou? Vocês lembram de Atos capítulo 2? Lá está a resposta. Lembra de Atos capítulo 2, quando o texto fala assim: e estavam em Jerusalém gente de todos os lugares do mundo. Estavam em Jerusalém para ver a festa, quando o Pentecoste aconteceu. A única resposta que eu tenho é Atos capítulo 2. Se não diretamente, indiretamente. Se não assim, alguém de lá, alguém que ouviu alguém de lá, ou direta ou indiretamente, porque eles estão longe de casa, muito longe, lugares bárbaros. O mundo não é educado nesse tempo, o mundo não é disciplinado nesse tempo, gente. É 2000 anos atrás, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio, e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Tendo ali os irmãos ouvido, verso 15 de novo, tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio, e as 3 vendas. Vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Paulo chegou em Roma, e a gente fecha isso aqui a semana que vem. Quem está no controle, irmãos? Hein, irmãos? Quem está no controle? Mas nós crescemos muito na nossa mente, né, irmãos? Nossa mente evoluiu demais, que não sobra tempo para confiar em Deus. Se a gente não estiver assim no controle, não dá certo. Deus sempre vai estar no controle, porque nós já passamos da morte para a vida, irmãos. Você crê nisso, que você já passou da morte para a vida? Que você pode morrer hoje. Ô pastor, Deus me livre aí, amarra isso aí, pastor. Você pode morrer hoje, meu irmão. Não tem problema, já passamos da morte para a vida. Deus está no controle. Deixe-se levar pelo que Deus é. Deixe-se levar pela Trindade. Deixe-se levar pelo Espírito Santo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus está no controle. Deus está na direção. Deus está na direção. Feche os seus olhos. Feche seus olhos nessa hora. Me humilho, Senhor, aos teus pés.